Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anne e eu vou trabalhar matemática hoje com vocês. E hoje nós temos aqui o Natan. Tudo bem, Natan? Natan é o nosso intérprete, tá? E ele vai nos acompanhar na aula de hoje. Mas antes eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês e gostaria de falar sobre o Classroom. Então, muita atenção! Quando vocês forem clicar lá na aula de vocês, clica, façam os exercícios, mas não esqueçam de enviar, porque só assim você vai garantir a sua presença, tudo bem? Outro recado importante, se você está tendo alguma dificuldade em acompanhar as aulas pelo Classroom ou acompanhar pela TV, por favor, entre em contato com o pessoal da sua escola, diga que você não está conseguindo acesso, para que eles providenciem a atividade impressa para você, tudo bem? Isso é muito importante. E o terceiro recado é sobre as aulas via Meet. Então, com certeza, o seu professor, sua professora já está produzindo as aulas via Meet. Então, é importante que você participe dessas aulas, tá? Essas aulas, elas são essenciais para que você possa aprender melhor. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá? Na aula anterior, nós falamos sobre a ideia de desconto e juros. Então, nós focamos mais na ideia de desconto, ok? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, só que nós vamos focar hoje mais no conceito de juros. O que significa os juros, ok? Então, veja, o juro, tá? Quando alguém pede um dinheiro emprestado, por exemplo, um dinheiro emprestado para o banco, o que vai acontecer? Se eu preciso de R$200 emprestado, aí eu vou lá no banco pedir esse dinheiro emprestado, ok, eu vou receber os R$200. No entanto, eu não vou pagar apenas os R$200, eu vou pagar um valorzinho a mais para compensar esse empréstimo que o banco está me fazendo. Tá? Então, esse é os juros. E o que a gente vai pensar, vai ter que calcular daqui para frente? Qual é a taxa de juros? Então, quando eu falo essa palavrinha taxa de juros, é uma porcentagem também. É um dinheiro a mais, uma quantidade a mais que eu vou ter que devolver para o banco como forma de compensar o banco pelo empréstimo que ele me deu, ok? Então, veja, a professora colocou aqui, ó. Quando alguém pede dinheiro emprestado, é comum pagar uma compensação pelo tempo que ficou com o dinheiro. Essa compensação, ela é sempre dada em porcentagem do valor que foi emprestado e é proporcional ao tempo em que o dinheiro foi emprestado, tá? Então, nós vamos trabalhar, quando a gente trabalha com juro, a gente trabalha com outros conceitos também, que é a taxa de juro e o tempo, que são condicionantes, são definições super importantes quando a gente trabalha com juros. Tudo bem? Então vamos lá. Prestem atenção nesse exemplo. Depositei R$2.000 em um banco a taxa de 10% ao ano e recebi após 2 anos R$400 de renda. Como podemos saber se o juro, se o valor de R$400 está certo? Então, pessoal, muitas vezes também o juro está relacionado ao investimento. Às vezes eu quero guardar um dinheiro no banco e ao longo prazo, quando eu vou deixando esse dinheiro lá no banco, lá na minha conta poupança, esse dinheiro vai rendendo. E ele vai aumentando o valor dele. Então, o juro também está relacionado a investimento e não só a empréstimos. E aí, como é que vocês fariam para saber se esse valor de R$400 está correto? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem aí em como vocês resolveriam esse probleminha, tudo bem? Eu já volto.
Vamos lá, então? Veja, a gente tem que pensar no seguinte, nós vamos pensar, como é que a gente calcula a porcentagem desses R$ 2.000? Olha lá, ele já sabe, né, que ele depositou R$ 2.000 e a taxa de juro foi 10%. Então, vamos lá, 10% de R$ 2.000 é quanto? Você vai pegar o 10%, 10 dividido por 100, né? E você vai saber que 10% vai ser R$ 200 em um ano. Então, presta atenção nessa variável tempo. Ele deixou investido por 2 anos. Então, se um ano rendeu R$ 200, significa que em 2 anos irá render 200 mais 200. Então, realmente, rendeu R$ 400. Então, está correta, né? E como nós calculamos, então, para os 2 anos? Então, basta multiplicar por 2, né? Você já sabe que R$ 200 é o rendimento para um ano. Para 2 anos, nós vamos pegar esses 200 e multiplicar por 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Como ficaria a resposta desse exemplo? Realmente, 10% de 2.000, que vai ser R$ 200 em um ano, pego os 200, multiplico por 2, então vai dar um rendimento de 400. Então, realmente, esse raciocínio está correto, ok? E aí, também dá para a gente fazer de outra forma, tá? Nós podemos utilizar uma formulazinha. Só que essa formulazinha, eu preciso conhecer 3 termos. Primeiro termo, o que é capital, o que é taxa de juros e o que é tempo, ok? Então, o capital, olha aqui, a professora chamou de capital esse Czinho. O capital é o valor a ser depositado, é o quanto eu estou investindo, tá? Nesse caso, nós estamos investindo R$ 2.000. Taxa de juros é a porcentagem, é a taxa percentual, é o quanto esse dinheiro vai render em um ano, 2 anos, tá? No nosso caso, a nossa taxa de juros é 10%. O juro é o quanto rendeu, R$ 400. E o tempo é o quanto esse dinheiro ficou lá investido. Esse tempo pode ser em anos, pode ser em meses ou pode ser em dias. Então, o exercício ele vai ter que deixar claro para você se o tempo do dinheiro aplicado na poupança, que é o nosso exemplo, vai ser em anos, dias ou meses, ok? E o que a gente faz então? A gente calcula agora os juros, né? E aí nós multiplicamos todos esses valores, que é o capital, a taxa e o tempo, e dividimos por 100, ok? Por essa formulazinha aqui. Então, a partir de agora, nós vamos substituir as nossas variáveis nessa formulazinha e dividir por 100 para encontrar o juro. Olha lá, vou pegar o capital, vou multiplicar pela taxa de juros e vou multiplicar pelo tempo. Essa multiplicação, o produto final dessa multiplicação, eu vou dividir por 100. E aí, nós encontramos os juros. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha nesse exercício, tá? Esse exercício vocês já podem utilizar aquela formulazinha anterior. Olha, depositei em um banco R$ 300 a 6% ao ano durante 5 anos. Quanto ganhei de juros? Então, veja, ele te deu o valor do capital, que é 300, ele te deu o valor da taxa de juros, que é 6%, e te deu o tempo que vale 5 anos. Ele te deu essas 3 variáveis. Então, lembra, você vai multiplicar essas 3 variáveis e vai dividir por 100 para você encontrar o valor do juro. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse probleminha, tudo bem?
Vamos lá? Então veja, a professora, né? O que a professora fez? Organizou as informações. Então olha lá, o depósito é o nosso capital, R$300. Lembra que capital é o que eu vou pedir emprestado, é a quantia que eu estou investindo, é a quantia que eu estou economizando, tá? No nosso caso, ele está guardando R$300, ele está fazendo um investimento. Então, o depósito de R$300 é o nosso capital. O tempo, o nosso tempo eu chamei de T, ele vale 5 anos. E a taxa percentual? Taxinha percentual nós chamamos de I, e o nosso I vale 6, ok? 6%. Quem nós queremos descobrir? O nosso juro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas informações, ó, capital nós vamos substituir aqui, o nosso tempo nós vamos substituir no lugarzinho da variável T, e o nossa taxa percentual 6, nós vamos substituir no lugarzinho do I. Nós vamos multiplicar essas três variáveis e vamos dividir por 100 para encontrar a taxa de juros, ok? Então, olha lá, a professora pegou, substituiu todo mundo, tá? Qual que é o próximo passo? Então, agora nós vamos multiplicar 300 vezes 6, o resultado que deu aqui vezes 5 e depois dividimos por 100, tudo bem? Então, olha lá, 300 vezes 6 vezes 5, 9.000. Eu pego esse 9.000 e divido por 100, que vai dar 90. Então, significa que nós tivemos aí um rendimento de R$90, ok? R$90 é a resposta do exercício 1. Veja o exercício 2, então. Qual o juro produzido por R$600? Em 2 anos, a taxa de 5% ao mês. Opa, a professora quase deixou a resposta ali para vocês verem. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, tudo bem?
Vamos lá, pessoal? No exercício 2, então, olha lá. Se, né, quem é o meu capital? Capital, R$600, tá? O dinheiro aplicado, o tempo 2 anos, a taxa percentual, 5% ao mês. Olha, vocês repararam um detalhezinho aqui? Que o tempo, ele está em anos, mas a minha taxa está ao mês, tá? Então, olha só, a taxa percentual, ela é mensal, mas o investimento dado, né, o tempo que você investiu, foi dado em anos. O que você vai ter que fazer? Veja, o tempo, ele vai ter que ter a mesma unidade de medida. Eu não posso deixar a taxa em mês e a aplicação, né, o tempo que esse dinheiro ficou aplicado em ano. Então, eu tenho que transformar todo mundo em meses, tudo bem? Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 anos e vou transformá-lo em meses. Um ano tem 12 meses, então 2 anos tem 24 meses. Então, peguei e multipliquei aqui, né? 2 vezes 12, 12 meses, porque um ano tem 12 meses. Então, o primeiro passo é prestar atenção nas unidades de medida de tempo, tá? E agora sim, agora eu vou substituir todas as minhas variáveis nessa formulazinha aqui. Então, meu capital, R$600, a minha taxinha de juro, 5%, e o meu tempo em meses, 24. Então, eu vou substituir o meu tempo por 24 meses, tá? E agora, ó, substituir, agora eu multiplico, né? 600 vezes 5 vezes 24, 72 mil. Nós vamos pegar esses 72 mil e vamos dividir por 100, ok? Que vai dar R$720. Então, os juros, tá? Quanto eu tive de juros, o juro produzido vai ser de R$720. Tudo bem até aqui? Então, coloquei aqui, ó, juros produzidos foram de R$720. Pessoal, então na aula de hoje nós falamos sobre o conceito de desconto e juros, né? Falamos mais de juro e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto, ok? Então eu paro por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço!